A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, todos os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui, fazer uma mensagem, irmãos, para que os irmãos possam estar despertando espiritual, para que os irmãos possam estar meditando, refletindo na palavra de Deus. O Senhor Jesus está às portas. Estamos vivendo momentos difíceis na terra, mas, irmãos, maior que está conosco do que o que está nessa terra. Aquele que tem fé, ele vai viver pela fé, porque a palavra de Deus diz: o justo, ele viverá pela fé. Então quer dizer que tudo que vier na tua vida a ocorrer nesse mundo, pela fé você vencerá. Pela fé você será mais que vencedor. Pela fé não tem como não haver esperança. A nossa esperança, irmão, é uma pátria nessa terra, uma solução concreta nessa terra, de uma paz, que venha para todos os setores. Isso jamais acontecerá nessa terra, porque a nossa paz é na glória de Deus. Vamos ler aqui sobre a vinda do Senhor Jesus. Vocês veem como esse dia vai ser terrível. O próprio Jesus Cristo disse que essa segunda, quando chegasse o final dos tempos, seria muito mais terrível do tempo de Sodoma e Gomorra. Será um dia terrível como nunca houve. Quer dizer que Sodoma e Gomorra, que foi queimada por fogo, enxofre. Na arca de Noé morreu milhares de pessoas desobedientes que viviam na promiscuidade, na prostituição. Não vai ter igual dias, não vai ter anos, não vai ter igual a esse que vai ocorrer, que está por vir sobre a igreja de Cristo Jesus, sobre todos os povos, sobre todas as nações. Então é tempo de mostrar para as pessoas que elas têm que se arrependerem, elas têm que se converter, que o Senhor está às portas. A vinda do Senhor em Pedro fala que será dessa forma assim o que vai suceder sobre a terra. E fala assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Como ladrão, repetindo, ele não vai avisar para você o dia, a hora, a data. Ele pode chegar a qualquer momento. Irmãos, a vinda do Senhor não é só a sua vinda em nuvens em glória buscar a sua igreja. Ele pode vir pela manhã, ele pode vir pela tarde, ele pode vir antes de terminar esse ano, ele pode vir no começo do ano. É como lá ele não vai te avisar, porque você tem que ser uma virgem prudente, você tem que estar preparado, você tem que se preparar. Você tem que viver em comunhão com Deus. Muitos pensam que viver em comunhão com Deus é só no dia do culto. É só o dia que está falando de Deus, é só naquele momento ali. Tem gente que é crente, é só naquele momento que ele está falando no nome de Deus. Ele é servo de Deus, serva de Deus, só naquele momento que ele está falando do nome de Deus. Terminou ali aquele discurso, ele xinga, ele fala palavrão, ele mente, ele engana, ele se prostitui, ele maquina o mal. É dessa forma. E o Senhor te pegará como um ladrão, como uma virgem imprudente, como uma louca, Como lá em 10, é lá em Lucas que fala: louco, hoje à noite pedirei tua alma. O que tu tem para prestar conta com Deus? Qual é o teus frutos? Qual é as tuas verdades? Qual é os teus sentimentos mal que você maquina? Qual é os teus pensamentos que você planeja para o teu próximo? Qual é a tua bondade? Somente para mostrar a tua hipocrisia diante dos homens que você faz transparecer alguma coisa, mas por dentro você é podre. Por dentro você não tem misericórdia, por dentro você não tem o perdão, por dentro de você não tem humildade, por dentro de você não tem a simplicidade, é a soberba, é o orgulho, é tudo aquilo que Deus abomina. E se o Senhor vier como ladrão,
Será que vai dar tempo você pôr a tua casa em ordem? Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, coloca a tua casa em ordem hoje. Coloca a tua casa a hora que essa mensagem soar aos teus ouvidos. Opa, peraí, eu tenho uma vida para prestar conta para o Senhor. O Senhor pode vir em poucos segundos diante de você. Quantas e quantas pessoas, irmãos, eu ainda deparei de conversar pela manhã e pela tarde. Vem a notícia que fulano partiu, aquele fulano veio a óbito. É dessa forma. Quantos e quantos da parada cardíaca dentro do bar, dentro do hotel traindo a esposa? Quantos e quantos está indo, muitas das vezes, para trair a esposa, sofre acidente de carro? Quantos e quantos está indo para matar a outro e muitas das vezes morre repentinamente? São todos pegos de surpresa. Então você é crente ou não é? Porque o morno sem vomita. Você tem que praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que meditar na lei do Senhor dia e noite. Não é só no dia do culto. Não é só 3 vezes por semana quando você vai ao culto. Não é só na internet. É no teu dia a dia, no teu viver, no teu falar, no teu expressar. Em todo momento da tua vida, você tem que ser cristão. Então fala que ele vem como um ladrão. O Senhor irá como um ladrão. Na noite em qual, Aí aqui nós vamos entrar, irmãos, na vinda do Senhor em nuvens em glória. Aqui o Senhor pode vir em particular para você. Na morte, você pode morrer hoje. Ele veio para o Senhor. Ele veio para você. Se você morrer hoje, ele veio já para você. Prestar conta com a tua alma. Esse aqui que eu vou ler é aqueles que vão estar aqui para quando o Senhor vier. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, a noite o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se arderão e desfarão a terra, e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Veja que a terra ela vai se arder em chamas de fogo. A terra vai ser consumida pelo fogo. Vai ser consumida. Não vai ficar ramo nem raiz. Aqui vai ficar só labaredas de fogo. E você vai querer estar nesse tormento? Você vai querer pagar para ver? Porque se você estiver com Deus, se você for fiel e verdadeiro, tenha certeza que por esse processo, quando tudo isso acontecer, o espírito da morte passou no Egito. O Senhor deu uma ordem: mata um cordeiro e passa nos umbral das portas. Aquele que tiver a marca, a morte não passa lá. Assim será com você, assim será com a tua família. E você vai ver a glória do teu Deus, como no tempo de Moisés viram. Se você estiver vivo, você vai ver o poder e a glória de Deus sendo manifesta. Você vai ver quem é o Deus soberano. Você vai poder contemplar a glória de Deus. Você vai poder contemplar quem é que manda na terra, quem é que manda no sol. Você vai contemplar toda a justiça plena de Deus sendo feita sobre uma terra maligna, sobre uma terra mal, sobre uma terra que tem todo tipo de maldade, gente de todo tipo de espécie, mata criança, mata velho, mata idoso, não tem mais amor, o amor de muitos já se esfriou, então a maldade está terrível, prostituição, adultério, então tudo essa justiça você virá cair sobre a cabeça desses que viram as costas para a palavra, viram as costas para Deus. Um ponto que eu quero mostrar dentro da palavra de Deus, onde a palavra de Deus já está se cumprindo, mas muitos não estão observando, muitos estão preocupados. É como no tempo de Noé, né? O povo está preocupado em casar, descasar, comprar, vender, negociar. É o mesmo tempo que estamos vivendo hoje. Os pastores, os presbíteros estão preocupados em trocar de esposa, pegar uma mais bonita, mais nova. Estão preocupados com o segundo casamento, o terceiro.
enricar, ficar próspero, negociar, ter prosperidade, ter riqueza, ter isso, ter aquilo. Então nós estamos vivendo esse tempo. Esses seriam os sinais da volta do Senhor. E aqui fala assim, no capítulo 24 de São Mateus fala assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Qual dia? Qual dia que o Senhor está falando? Da sua volta, do fim dos tempos, do seu retorno em nuvem e glória buscar a sua igreja. Então, irmãos, vocês já repararam que o ano mal começa, já termina? Vocês, os mais velhos, mais novos não vão entender, mas as pessoas mais velhas, mais antigas, que viveram a sua infância, o ano parecia uma eternidade, principalmente quem estudava. Para chegar às férias, parecia 2, 3 anos para chegar umas férias de escola. Hoje em dia, mal começa o ano, já tem férias, já termina o ano. Os dias sendo abreviados. Mal começa a segunda, já está na sexta. Olha, semana nós já começamos, já estamos na quinta, já terminou. Os dias abreviados, sendo encurtados. Por causa de você que é escolhido. Por causa de você que está com esse coração aí, segurando. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, escute a palavra. Escute a voz de Deus pela sua palavra, pela Bíblia, te chamando. Porque o Senhor está às portas, está se abreviando os dias. Coisas mais terríveis virão sobre a terra. Como diz aqui, diz dessa forma assim: e ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Ajuntará os seus escolhidos. Vamos ler mais aqui. Agora, irmão, vamos entrar no detalhe que uma irmã fez uma pergunta. A igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Irmãos, segundo a palavra de Deus, porque existem várias linhas teológicas, existe os pré-tribulacionalista, existe o pós, existe o tribulacionista, que é os que vão passar, né? E existe aqueles que são depois, né? São aqueles que durante a tribulação a igreja é arrebatada. Então, assim, a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses fala dessa forma assim: a vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Então quer dizer que primeiro vai se manifestar o anticristo antes que Cristo venha, né? Aí fala dessa forma assim. No versículo 4 dá para entender muito bem. Vamos ler do versículo 3 em diante, diz assim: que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. Nós já está vendo apostasia. Veja que aqui está falando da volta de Cristo. Aqui está falando dos anticristo, do anticristo. Tem o anticristo, que é aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, que vai perseguir a igreja, que vai caçar você, que vai matar você, que vai matar a tua família se você professar o nome de Deus. Irmão, nós temos que pregar bem claro. A tua fé tem que estar bem avivada. Você tem que estar firmado na rocha. Porque muitos vão negar o nome do Senhor por um prato de comida, por um pacote de arroz, por 1 quilo de feijão, por 1 quilo de carne. Eles vão negar o Senhor pelas coisas mínimas. Por isso que o justo viverá pela fé. Porque Deus vai suprir você. Se você não negar o Senhor não vai te negar diante dos homens, nem diante do anticristo. Porque o Senhor te justificará na grande tribulação. E fala dessa forma assim, ó: antes que venha a apostasia, aquele que apostatou da fé, deixou as coisas de Deus, deixou, né, o evangelho verdadeiro, genuíno, para pregar apostasia, para pregar engano, para pregar um evangelho deturpado, um evangelho, né, de fantasia, de fábula, um evangelho
que não te conduz para a salvação, um evangelho que não te conduz para a santificação, um evangelho que não te aproxima de Deus, um evangelho que não te desperta para o teu pecado, um evangelho apóstata que ele não confronta o pecado. Ele é conivente com o pecado, ele é conivente com a mentira, ele é conivente com feitiçaria, macumbaria dentro da igreja, coisas místicas. Veja óleo ungido, veja água ungida, tudo vendido dentro, coisas místicas, coisas, né, que os magos lá no tempo do faraó fazia. Hoje dentro das igrejas eles trouxeram essa magia para dentro das igrejas, apostataram da fé por causa de dinheiro, por causa do fim dos tempos. Esses são os anticristos. São os anticristos esses. Os anticristos que pregam contra a palavra de Deus. Dizem que está pregando a palavra de Deus, mas está deturbando, está distorcendo a palavra de Deus. Está pregando um outro evangelho em cima do evangelho verdadeiro. Muitas das vezes está com a Bíblia pregando para você, mas ele está pregando um outro evangelho. Criando um outro evangelho em cima desse e te dando um manjar. E você comendo sem questionar, sem ao menos se perguntar se isso é verdadeiro ou não. Por isso que a palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento. Você tem que conhecer o que é verdadeiro e o que é falso. A palavra de Deus diz em Oséias que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento da vontade de Deus. E aqui fala assim, que antes que venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe. Presta atenção que aqui dá um detalhe como que a igreja vai estar aqui quando o anticristo se manifestar. O qual se opõe, se levanta contra tudo aquele que se chama Deus. Quem é? Aqueles que chamam a Deus. Quem é aqueles que são de Deus? Quem é aqueles que são filhos de Deus? Quem que são aqueles que são herdeiros de Deus? São eu e você. Então o anticristo vai se manifestar para te perseguir. Não tem lógica nenhuma. Arrebatar a igreja e o anticristo levantar para perseguir os apóstatas, para perseguir os que já são dele, para perseguir os que já são os anticristos, porque os que pregam contrário à palavra de Deus são anticristos. Ele vai se levantar contra aqueles que são a favor dele. Não tem lógica, irmãos. Esses pastores que pregam isso aí estão tomados pelo demônio, estão tomados pelo engano, para que você não desperte, para que você não acorde, para que você não veja com os teus olhos que o Senhor está às portas e você tem que se preparar. E aqui fala que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Lembra em Isaías, que ele diz, Isaías, ele fala, 14 de Isaías, se não estou enganado, que ele queria subir ao céu, acima das estrelas, e sentar no trono de Deus. Aqui na terra ele vai conseguir fazer isso, porque Deus vai permitir. Ele vai, e se possível, ele vai fazer descer fogo do céu. E se possível for, até os escolhidos serão enganados. Porque os apóstolos da fé que está falando, que são falsos pastores, já estão pregando aí um falso evangelho. Ele já está enganando, o espírito do anticristo que está nesses pastores aí, já está enganando as pessoas, está enganando escolhidos. Pessoas que um dia tiveram a palavra de Deus como uma única, infalível e verdadeira. Está comendo da boca dos anticristos. Então aqui fala dessa forma assim, querendo aparecer Deus. Esse cujo a vinda é segundo eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Tá vendo? Ele vai fazer prodígios com todo, fala assim, com toda a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça. Ele vai fazer prodígio. O que é prodígio? Ele vai mostrar um certo poder, ele vai mostrar um certo
Essas igrejas que mentem, que não vivem o evangelho, que diz que tem cura, porque tem cura Deus está lá, e muitos estão indo lá. Você tem que ir a Cristo pela tua salvação. Hoje é tempo de salvação. As boas novas para você é salvação para tua alma. E muitos estão indo em curandeirismo, estão indo atrás desses prodígios que o próprio diabo está maquinando para prender a tua alma, para levar a tua alma para o abismo, porque a cura tem que ser da tua alma. Claro que o Senhor cura o câncer, cura a AIDS, o Senhor cura, mas tudo no seu devido momento. Sabe por quê? Porque em as cartas de Paulo ele diz que o diabo ele se transfigura em anjo de luz e faz prodígios e milagres. Ele faz. Você acredita que na macumba eles ajuntam casamento está sendo destruído? Tinha no meu templo, minha mãe tinha uma benzedeira que era cheia de entidade, de todo tipo de espírito, e ela benzia, sei que vocês lembram, benzia, e a enfermidade ia embora. Espíritos malignos, maquinado, enganado, porque a enfermidade não vem de Deus. O adversário ele coloca e tira. Agora, quando é Deus que repreende e manda embora, sai embora. Agora, para encerrar, para provar, irmãos, que nós vamos estar aqui nessa grande tribulação, no capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 7, diz assim, e aqui está falando da besta e do anticristo, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação, e os que adoram, todos que habitam sobre a terra, os que vão adorar na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quer dizer, os que vão adorar, todos da terra que vão adorar, eles não têm o nome escrito no livro da vida. Quer dizer que vão ter dois povos aqui, os que vão adorar a besta e os que não vão adorar. Irmão, é fácil deduzir que nós vamos estar aqui, irmão, que já está dizendo que tem duas qualidades. Os que não têm o nome escrito no livro da vida, que vão adorar a besta, e os que não vão adorar, que somos nós, que vamos ser perseguidos e vamos ser mortos, se nós estiver lá, até lá, quando vier esses dias. Cujos seus nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí fala assim o que vai acontecer com você. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé do santo. Quem são os santos? É você. Somos nós, os separados de Deus. Então, irmão, esse negócio tem vários versículos aqui de dizer que não vai passar pela grande tribulação, é querer ser merecedor. Uma igreja podre, uma igreja imoral, uma igreja profana, essas igrejas, algumas igrejas, se achar direito de que não vai passar pela tribulação, estão como as virgens imprudentes. Estão sem azeite, estão sem a verdade, estão sem a guia, estão sem Deus, estão sem a palavra, estão sem o conhecimento, estão dispersas. E quando o anticristo chegar, elas vão abraçar, achando que é um novo pastor, é um novo Cristo que veio, porque é isso que eles vendem. Não aparece apóstolo. Na Bíblia não fala que tem ministério de apóstolo hoje, porque os apóstolos que foram escolhidos foram os 12. Mas você pode dizer, e Paulo, meu amado, Paulo foi escolhido apóstolo pelo próprio Jesus Cristo, e na Bíblia diz que para ser apóstolo tinha que ter andado com Cristo, tinha que ter convivido com Cristo, e Paulo, o próprio Cristo apareceu para ele. E depois, para substituir, Judas foi escolhido Matias como apóstolo. Então esse ministério de apóstolo não existe. E as pessoas compram, tem um Henrique Cristo, aí tem um monte de seguidores. Tem pessoas que diz ser reverendo e tem um monte de gente que segue.
para vocês verem a qualidade de pessoas por causa de falta de conhecimento. Então, quando o anticristo vier, diz que se possível até os escolhidos, porque até os escolhidos estão se dobrando diante das mentiras, diante dos enganos que é pregado nos púlpitos, nos altares dessas igrejas. Então, desperta, meu amigo. Leia a palavra, ore, medita, peça a direção de Deus para que você não pereça eternamente, que aqui a tua vida vai passar. Aqui a tua vida é um sopro, aqui a tua vida é um vento, aqui a tua vida é um vendaval, passa ligeiro. Você pensa que vai ficar para semente? Meu amigo, estou totalmente enganado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.